E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Treinamento Físico e Nutrição Esportiva. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Delpino e vou falar um pouco com vocês hoje sobre como escolher bons artigos na nutrição esportiva. Bom, então a ideia é falar um pouco de mim, como que foi a minha carreira profissional, o que que eu faço, quais as pesquisas que eu realizo. Depois ajudar um pouco vocês sobre a importância de escolher bons estudos, bons artigos científicos e alguns exemplos na prática como que a gente pode encontrar esses bons estudos. Falando um pouco de mim então, o meu nome é Felipe Delpino, como eu tinha falado, eu sou formado em nutrição na UFPEL no ano de 2018. No mesmo ano eu ingressei no mestrado na UFPEL também, o qual eu concluí ao final de 2020. E nesse ano também eu ingressei no doutorado, em 2020. Atualmente eu estou aqui em São Paulo realizando um doutorado sanduíche. Eu também sou pesquisador no Instituto de Pesquisas na Saúde Suplementar aqui no estado de São Paulo. Então a minha trajetória na pesquisa já vem desde 2018, onde eu comecei na produção de artigos científicos, pesquisas clínicas e epidemiológicas, e daí até que eu tive a felicidade de conseguir publicar um bom número de estudos científicos, tenho aproximadamente 36 artigos, quase todos estão em revistas internacionais, revistas indexadas, revistas com fator de impacto bom, e tudo isso se deu graças à paixão que eu desenvolvi pela pesquisa ao longo desses últimos anos. Bom, essa é uma rede social que a gente chama de pesquisadores, que se chama ResearchGate. Esse é o meu perfil para quem quiser me seguir lá, para quem quiser conhecer um pouco mais das minhas pesquisas. E aqui também é interessante, recomendo que todo mundo tenha, caso queiram seguir na pesquisa. Aqui tem, além das pesquisas, artigos que a gente publica, também tem oportunidades de projetos de pesquisa, editais, e ele nos mostra todos os status de artigos científicos. É possível encontrar textos completos quando as revistas não disponibilizam. Enfim, esse é um portal bem completo para o pesquisador. Bom, aqui vou mostrar para vocês brevemente alguns dos artigos que eu fiz nos últimos anos. Resolvi selecionar os quatro que eu considero mais importantes e que são da área de nutrição, alguns clínica e alguns esportivos, e vou mostrar aqui para vocês. Bom, esse é um artigo que a gente fez uma meta-análise, uma revisão sistemática e meta-análise sobre a suplementação com ômega 3 e diabetes em humanos, e a gente conseguiu publicar ele nessa revista. Tem um fator de impacto de 12 ponto alguma coisa, então é um fator bem bom, bem alto. Foi uma publicação que está rendendo bastante citação, é um artigo que está sendo bastante citado e está trazendo uma repercussão boa. Esse próximo estudo está publicado na International Journal of Epidemiology. É um estudo que a gente avaliou o consumo de alimentos ultraprocessados e o risco de diabetes tipo 2 em humanos. Esse estudo também foi publicado recentemente, esse ano ainda, mas ele é um artigo que já me rendeu bastante convite para publicações, projetos de pesquisas, e ele está tendo uma boa repercussão no meio científico. Quem colaborou conosco foram alguns professores, pesquisadores do NUPENS, que é um instituto que pesquisam exclusivamente sobre o consumo de alimentos ultraprocessados. Bom, esse próximo estudo ele está publicado na Clinical Nutrition, para quem conhece sabe que é uma das revistas mais importantes da área de nutrição. É uma revista bem concorrida, bem difícil de publicar lá. E aqui também é uma meta-análise que a gente avaliou a suplementação com melatonina em parâmetros da diabetes, especificamente na glicemia de jejum, hemoglobina glicada e resistência à insulina. Bom, a gente viu que a melatonina conseguiu exercer um efeito significativo na redução de algum desses parâmetros quando comparado a um placebo. Ele é um estudo também que foi publicado recentemente, no meio do ano passado, mas que já está tendo algumas citações e está com uma repercussão boa. E, por fim, o último estudo que a gente publicou, que foi sobre a suplementação de creatina na massa magra em humanos, foi uma atualização, foi uma meta-análise que foi uma atualização. A gente conseguiu incluir um bom número de estudos, ele foi publicado recentemente, e a gente conseguiu ver que a suplementação com creatina ajudou em algumas
algumas situações no ganho de massa magra em quem fazia o seu uso, em comparação a quem utilizava placebo. Esse foi um estudo que saiu a publicação bem recente e ele contou com a colaboração de dois especialistas no tema, que são lá do Canadá, e mais alguns colegas meus também que estudam bastante o tema. Bom, bom, pessoal, então vamos começar aqui mostrando um pouquinho para vocês qual a importância de selecionar bons artigos, bons estudos, para que a gente consiga ajudar e ter um auxílio, uma ferramenta na tomada de decisão clínica. Bom, então, o principal objetivo de escolher um estudo bom, um artigo de qualidade, é que ele nos ajude na tomada de decisão. Isso é algo muito importante, principalmente para a gente que é da área da saúde. Imagina escolher estudos com pouca qualificação, estudos em revistas ruins, com pouco impacto, para a gente ter uma tomada de decisão. Provavelmente seriam resultados, a gente pegaria resultados que não fossem fidedignos e que em nada auxiliariam no na tomada de decisão. Então, é extremamente importante que a gente saiba como identificar um bom estudo, saiba interpretá-lo, saiba ser crítico, para que a nossa profissão, principalmente quem é nutricionista, médico, profissionais da saúde, é fundamental, porque a nossa profissão depende de estudos clínicos, depende de bons estudos para que a gente consiga ter uma tomada de decisão de qualidade. Eu não posso passar um suplemento para o meu paciente que a literatura diz que ele não funciona. Esse é o exemplo do BCA. A literatura científica já é consciente que ele não funciona. Nenhum estudo de qualidade mostra um benefício do BCA seja na massa muscular, recuperação muscular, mas ainda há profissionais que recomendam a suplementação de BCA, mesmo que ele não funcione. Por outro lado, tem suplementos que já são bem consolidados, é o exemplo da creatina mesmo no desempenho físico, que já tem bastante estudos mostrando que ela realmente é eficaz no desempenho físico. Então, é um suplemento que a gente tem um consenso da literatura científica na tomada de decisão. A glutamina também é um suplemento que é controverso, a maioria dos estudos mostra que ela não tem efeitos significativos, mas mesmo assim algumas pessoas ainda fazem sua utilização. Bom, parece fácil, mas é bem complicado escolher a melhor evidência, principalmente no nosso meio, em que não é uma ciência exata, todo dia está saindo estudo novo, todo dia tem estudos refutando hipóteses, todos os dias tem substâncias sendo investigadas, então a gente precisa de muita experiência e muito olhar científico a respeito da melhor evidência. Porque, por exemplo, pegando o BCA, tem milhares de estudos sobre o BCA. É claro que vão ter alguns estudos com resultados positivos, só que a maioria são com resultados nulos, resultados não significativos. Então, a gente precisa saber identificar qual é o melhor estudo, onde que ele está publicado, qual população que foi estudada, para poder concluir com segurança que um determinado suplemento, determinada dieta é boa ou não é. Tudo bem? Bom, tem uma pirâmide que nos ajuda um pouco a escolher um artigo de qualidade, mas é claro que ela não é soberana. Tem exceções, tem estudos que são bons e não estão lá no topo, como tem estudos que estão no topo e não são ruins. Mas essa pirâmide permeia na ideia de que a evidência mais baixa científica que tem seria opiniões de especialistas ou de pseudo-especialistas, porque não tem relevância científica nenhuma. Normalmente a gente precisa correr atrás da evidência e não correr atrás de alguém que está falando sobre um determinado tema. A gente precisa ir em revista científica, pegar estudos, interpretá-los e tomar decisão baseada nesses estudos, tá bem? Então, os estudos que estão mais embaixo lá da pirâmide são os estudos do tipo de caso controle, depois vem os estudos de corte. Muitos temas, principalmente na nutrição, acaba que fica difícil de fazer ensaios clínicos randomizados, e os estudos de corte podem nos fornecer resultados importantes desde que bem conduzidos. Para quem não sabe, corte são os estudos que a gente
faz um estudo de base populacional, acompanha um determinado número de pessoas e depois de um tempo a gente acompanha essas pessoas novamente para avaliar o nosso desfecho, a nossa variável que a gente tem interesse em estudar. Pelotas é bem conhecido pelas suas cortes, as cortes de nascimento, ali tem estudos de altíssima qualidade. As cortes têm um critério de científico bem rigoroso e fornecem estudos muito interessantes. O estudo do aleitamento materno exclusivo em relação ao aumento do QI foi da nossa epidemiologia de Pelotas, baseado no estudo de corte. O próprio aleitamento materno exclusivo também já foi associado à proteção contra a obesidade e também é resultado das cortes de Pelotas. Então, os estudos de corte, em muitas ocasiões, são bons estudos que fornecem bons resultados. Depois deles, vem os estudos de randomizados, os ensaios clínicos randomizados, ou RCTs. Esses estudos são, por exemplo, o estudo da creatina, que um grupo de pessoas recebe creatina e outro grupo receberia um placebo. Só que os avaliadores não sabem quem está recebendo placebo e não sabem quem está recebendo creatina. Assim como as pessoas que estão recebendo esses suplementos não sabem se estão recebendo um placebo, que é uma substância sem efeito fisiológico, ou se estão recebendo a creatina. Isso seria um ensaio clínico randomizado duplo cego, que é o estudo padrão para avaliar a eficácia de uma substância. Isso foi feito ao longo da pandemia nas vacinas para comprovar a eficácia das vacinas. Bom, depois vem mais dois tipos de estudos, sobre tópicos interessantes na área, depois criticamente, né, avaliados, e por fim, em primeiro lugar da pirâmide, vem as revisões sistemáticas e meta-análises. Por que que elas estão no topo? Elas estão no topo simplesmente porque elas juntam todos os estudos a respeito de uma pergunta de pesquisa. Então, se eu tenho ensaios clínicos randomizados a respeito do BCA e desempenho físico, ou BCA e recuperação muscular, eu posso fazer uma revisão sistemática e uma meta-análise com esses estudos e agrupar esses resultados dos estudos individuais num resultado único. Então, eu vou ter um resultado para todos os estudos de uma determinada pergunta de pesquisa. Então, obviamente, a revisão sistemática e a meta-análise vai estar no topo da evidência científica. Mas é claro que pode ser uma revisão sistemática, uma meta-análise com fraca evidência científica, se existem poucos estudos em relação a um tema de pesquisa, tá bem? Mas, em tese, a revisão sistemática e a meta-análise é o melhor estudo para tomada de decisão. Bom, vamos a alguns exemplos práticos de como que a gente pode pesquisar bons estudos, como identificar boas revistas. Bom, pessoal, aqui a gente tem um site que mostra o ranking das revistas científicas de determinada área de pesquisa. Esse aqui eu trago para vocês as revistas de nutrição mais bem ranqueadas. Então a gente tem um top 10 aqui de revistas que são as mais bem ranqueadas. Algumas são mais conhecidas, algumas são menos, algumas são mais difíceis de publicar, porque tem menores volumes de publicação ou aceitam determinados temas, mas algumas das mais comuns aqui que eu costumo ver os melhores estudos é essa número 2, que é Advances in Nutrition, é uma revista boa, bem difícil de publicar, uma revista bem exigente. Essa revista aqui, número 4, também é extremamente boa, bem difícil de publicar também, que é a American Journal of Clinical Nutrition. É uma revista exigente, que tem um fator de impacto bem bom e os artigos costumam ter bastante repercussão nela. Essa aqui também é Clinical Nutrition, que é uma que eu tenho alguns estudos ali. É uma revista muito boa também, talvez seja uma das mais conhecidas, uma revista clássica, difícil de publicar, com editores e revisores bem criteriosos. Então, é uma revista com bastante fator de impacto também, que gera bastante repercussão nos nossos estudos. Também tem algumas revistas que são boas, não estão nessa lista, mas essa aqui é o top 10 segundo o número de citações, segundo o ranking da revista. Bom, essa mesma lista é parecida, só que é mais para revista de alimentação. É comum ter estudo de alimentação estudo de nutrição em revistas de alimentos, então eu resolvi trazer para vocês também. Essa revista da Nature aqui, que está em primeira, é uma revista extremamente difícil de publicar também, tem bastantes estudos de qualidade, e costuma ser bem concorrida para publicar lá.
Bom, também eu deixei o link do site aqui embaixo, vocês podem acessar depois. É interessante pesquisar revistas de medicina também, revistas de saúde pública, porque é comum ter, principalmente em revistas de medicina esportiva, é bem comum ter artigos da nossa área. Então, pode ser que não esteja em revistas de nutrição, pode ser que não esteja em revistas de alimentos, mas esteja em boas revistas da área da medicina. Bom, como que a gente deve pesquisar e interpretar um artigo científico? Então, o primeiro passo, importantíssimo, é dar preferência a boas revistas. Nenhum pesquisador de renome vai publicar seus artigos em revistas ruins ou revistas com baixo fator de impacto, porque não vai gerar uma evidência científica fidedigna e não vai ter repercussão que o pesquisador quer. Porque a gente quer que o nosso artigo tenha repercussão, ajude na tomada de decisão, ajude na prática clínica e também que o nosso estudo seja citado por outros estudos, por outros artigos. Isso é importantíssimo para quem trabalha com pesquisa. Então, a gente pode identificar métricas do artigo que a gente está pesquisando. Lá dentro da revista, a gente vai pesquisar um artigo X e nele a gente consegue ver o número de citações, se ele foi bem repercutido, se ele está tendo uma boa repercussão pelo meio científico. Isso é bem importante para a gente conseguir identificar a qualidade do estudo, não só olhando a revista, mas olhando o estudo em si. Uma coisa importantíssima que as pessoas não olham muito, mas é ler com atenção a metodologia do artigo que nós estamos estudando. Porque a metodologia é onde deve dizer o passo a passo de como esse estudo foi conduzido, quais os critérios foram utilizados, se é ensaio clínico, como que eles pegaram essas pessoas, se é estudo de base populacional, se houve cálculo do tamanho de amostra, como é que as populações foram definidas, como que foi a metodologia. Enfim, esse é um passo importantíssimo para identificar a qualidade do estudo. Mais um passo também que muitas pessoas fazem, mas que é altamente recomendado que não se faça, é não ler apenas o resumo. Tem pessoas que normalmente leem o resumo do estudo por falta de tempo, por falta de experiência em leitura científica e tomam a sua decisão clínica baseada apenas no resumo. Mas o que que acontece? O resumo de um estudo traz normalmente os pontos fortes do seu artigo. É onde o pesquisador tenta vender o seu peixe. Então ele vai colocar normalmente os principais achados. Mas no resto dos resultados, pode ser que esses achados não sejam tão cientificamente bons, assim, digamos, porque pode ser que sejam resultados fracos, que não tenha muita relevância clínica, e isso no resumo não vai ficar bem claro. Então é importantíssimo que a gente leia todo o estudo, principalmente a partir da metodologia, resultados e discussão, para conseguir identificar se o resultado, embora seja significativo, se ele é relevante clinicamente. Porque não adianta um suplemento X fazer, digamos que ajudou determinados pacientes em comparação ao placebo, claro, a reduzir 10 gramas de gordura corporal em 3 meses. Esse resultado pode ser estatisticamente significativo, mas na prática clínica ele é inútil. É um resultado muito baixo que não vai compensar o possível efeito colateral que esse remédio, esse medicamento pode exercer. Então, a prática clínica requer muita atenção. A gente precisa ler o estudo completo, ler ele de ponta a ponta, identificar criticamente e ver se esse resultado que o estudo está fornecendo vai ser importante para nós, vai trazer benefícios para os nossos pacientes. Tá bem? Bom, então nem sempre significa que o artigo está publicado numa revista excelente, como a Clinical Nutrition, a American Journal of Clinical Nutrition. Isso não é garantia de que o estudo é bom. Isso facilita bastante, ajuda bastante, dá boa chance de que o estudo seja bom, mas não garante 100% de que o estudo seja bom. Uma outra técnica é pesquisar os autores, ver se eles têm uma relevância no estudo que eles estão fazendo, no tema. Por exemplo, se eu quero estudar sobre creatina, eu vou lá pesquisar se o autor desse estudo de creatina já é uma pessoa que estuda esse tema há bastante tempo. Então eu vou pesquisar sobre ele também para ver se ele é um pesquisador com relevância científica, um pesquisador mais antigo, que tem um nome a zelar. Isso é extremamente importante. E também a gente precisa ler e avaliar criticamente o artigo. É o que eu falei, um resultado significativo não significa que na prática clínica
vai trazer grandes benefícios aos pacientes. Provavelmente pode trazer, mas a gente precisa ver se o benefício compensa o possível efeito colateral, principalmente em alguns tipos de suplementos, algumas dietas e algumas substâncias que têm sido estudadas. Então, o resultado precisa ser significativo, mas precisa trazer uma garantia de relevância clínica. Isso só com o tempo que a gente vai conseguir identificar um estudo, identificar se ele realmente é relevante cientificamente, se os resultados que ele vai fornecer ao nosso paciente vão compensar a sua utilização. E esse é o mercado que está muito em alta. Eu recebo diariamente dezenas, quase centenas, às vezes, de convites para publicar nesse tipo de revista, que basicamente é só enviar o nosso estudo e ele vai ser publicado sem passar por revisão por pares. Isso é extremamente ruim para a ciência. Jamais a gente deve fazer isso. A gente precisa publicar em revistas fidedignas, revistas confiáveis, porque além de ser ruim para a ciência, é ruim para o nome do pesquisador também. Jamais eu quero ter meu nome envolvido em um artigo meu numa revista que eu sei que é predatória, uma revista que não tem um critério rigoroso de revisão de estudos, tá bem? Como eu tinha falado também lá no início, é necessário ter muita atenção com a opinião de pseudo-especialista. O que que acontece? No nosso meio, principalmente nutrição esportiva e emagrecimento, tem muitos pseudo-especialistas que não sabem interpretar artigo científico, vão lá e leem o resumo e falam que o BCA é bom, o BCA ajuda na recuperação muscular. Mas eles leram um estudo específico, às vezes estudo em animais, estudos em laboratório que não tem relevância clínica nenhuma para o ser humano, para nós humanos. Então, é extremamente importante ser crítico contra a opinião de pseudo-especialistas. Jamais usar isso como prática de tomada clínica, prática de decisão clínica. Nunca usar a opinião de um especialista, a não ser que seja alguém especialista realmente no tema, não um pseudo-especialista, e nunca usar essa informação para tomada de decisão. Sempre pesquisar em artigo científico, livros e boas revistas. Bom, trouxe para vocês dois exemplos de revistas predatórias que me enviam convite diariamente, e para quem é pesquisador também deve receber, mas normalmente a metodologia é semelhante, às vezes a gente até demora um pouco para identificar que é predatória, porque eles mandam e-mails tão perfeitos que parece que é uma revista de verdade, uma revista confiável. Mas normalmente a gente recebe convites em que eles pegam um estudo nosso e elogiam o estudo e nos convidam para publicar um estudo na revista deles, pagando uma taxa e eles prometem uma publicação em um mês. E na realidade até é publicado, mas não tem relevância clínica nenhuma. Só vai manchar o nosso nome de pesquisador. Então jamais a gente deve fazer isso. Nesse caso, foi um convite para revisar um artigo que não era meu, mas são revisões que a gente faz e o editor não leva em consideração. Ele simplesmente ignora a revisão para dizer que o artigo foi revisado por pares e ele vai lá e publica o estudo sem relevância nenhuma. Esse aqui é o segundo convite que eu recebi, isso tudo foi de ontem. Ontem eu recebi aproximadamente 20 e poucos convites, alguns eu excluí, e esses aqui eu salvei para mostrar para vocês. Esse aqui foi um convite para fazer um artigo, uma edição da revista. Parece tudo muito real, parece que é uma excelente oportunidade para pesquisa, mas isso é uma revista predatória, uma revista que só quer o meu dinheiro para publicar um artigo que não vai trazer relevância científica nenhuma na tomada de decisão clínica. Bom, apesar eu falando para vocês de revistas boas e bons estudos, algo que pode acontecer, e tem estudos bem famosos que aconteceram isso, é quando o artigo científico é retratado. O que é retratação? Retratação é quando o estudo foi publicado inequivocadamente, houve fraude nos dados, ou os pesquisadores interpretaram os resultados mal, a metodologia foi mal feita e acabou passando pela revisão por pares e foi publicado mesmo assim. Então, é comum que ocorra retratação de um estudo científico. Quando isso ocorre, a gente deve olhar qual tipo de retratação que foi
e ver se o estudo não foi fraudado. Então, acontece em revistas boas, agora eu vou mostrar exemplos para vocês, de estudos publicados em excelentes revistas que foram retratados por fraude nos dados, ou por dados errados, ou metodologia errada. Então, a gente precisa de muita atenção para identificar se um estudo foi retratado ou não foi. Bom, esse talvez seja o exemplo mais famoso que eu conheça de estudo retratado, que é sobre a hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Então, logo que saiu esse estudo na revista Lancet, para quem sabe, para quem não sabe, a Lancet é uma das revistas mais prestigiadas do mundo, extremamente difícil de publicar lá, bem criterioso assim, é uma revista com fator de impacto muito alto, mas acabou passando esse estudo aqui sobre a cloroquina. Imediatamente, especialistas do tema revisaram o estudo e viram que os dados eram falsos. Então, esse estudo foi retratado. Isso manchou o nome dos pesquisadores, mas óbvio, provavelmente eles têm feito isso com intenção mesmo de fazer, mas não imaginavam que fosse ser retratados. Então, esse estudo foi retratado e está lá na página da Lancet para quem quiser pesquisar o estudo com essa tarja vermelha falando que foi retratado. Então, a gente jamais pode usar um estudo desse para decisão clínica. Jamais, em hipótese alguma, mesmo que ele esteja publicado na Lancet. Bom, esse é um segundo artigo que está retratado, já é sobre a nutrição mesmo, ele fala sobre o impacto da perda de peso associado com marcadores inflamatórios em homens com riscos cardiovasculares, mas aqui tem uma retratação, como a gente pode ver aqui, falando que o editor está retratando esse artigo, porque tem possivelmente o método e a análise estatística não está bem conduzida, os autores não conseguiram realizar as análises estatísticas adequadamente e esse estudo acabou passando por revisão por pares e sendo publicado, mas ele foi retratado. Então, esse é um estudo que já não serve mais para tomada de decisão. Ele é um estudo que não é fidedigno, mesmo estando em revista boa. Bom, é, apresentei para vocês um pouquinho de como a gente pode pesquisar bons estudos, como ser criterioso em relação ao estudo, como ficar com o pé atrás em relação a revistas predatórias, a estudos retratados. E agora eu vou abrir aqui o navegador para mostrar para vocês um pouquinho algumas dicas de como pesquisar bons estudos, de como identificar boas revistas. Abrindo o Google Chrome aqui, eu deixei aberto a base de dados do PubMed, que é a maior base de revistas científicas da área da medicina, da saúde. E aqui uma das revistas clássicas de nutrição para mostrar para vocês como que a gente pode pesquisar um estudo. Bom, a gente pode ver aqui que o fator de impacto dessa revista é 8,4, então significa que é uma revista bem boa. Normalmente o fator de impacto desse na nutrição é um dos mais altos, na faixa dos 8 a 10. Então costuma ser o fator de impacto top, assim, que poucas revistas têm. Eu vou tomar como ideia aqui pesquisar sobre whey protein e muscle mass. Vamos botar whey protein e massa muscular. Pesquisei aqui, está carregando. E aí aqui ele já nos dá os resultados. Bom, aqui tem vários artigos, a gente encontrou 195 estudos. Eu vou abrir esse aqui para dar como exemplo a vocês. Olhando aqui, então, aparentemente é um estudo que não está retratado, é um estudo de 2015, foi publicado em 2015. Ele é um ensaio clínico randomizado duplo cego, então ele é um estudo com alto rigor metodológico. Eu vou dar uma olhada aqui no abstract por cima, no resumo dele. É um estudo que incluiu 80 indivíduos obesos idosos. Ele teve a metodologia de ensaio clínico randomizado. E aqui eu posso ver as métricas dele, eu posso ver se ele está sendo bem reconhecido cientificamente. Bom, eu clico aqui no cantinho. Ele é um estudo que teve mais de 15 mil visualizações, ele tem 153 citações e recentemente ele foi citado 37 vezes. Então, ele é um estudo com bastante repercussão clínica. Provavelmente, se eu ler esse estudo, eu vou acabar gostando dele, vou identificar que ele é um estudo de qualidade, porque ele tem uma repercussão boa. Ele está bem citado. Mas é claro que a gente deve ser bem criterioso em relação a isso.
Aqui, olhando pela conclusão, eu vejo que é uma suplementação com bastante whey protein, leucina e vitamina D, comparado com o controle, no caso, que foi uma substância, uma bebida isocalórica, preservou a massa muscular apendicular nos idosos obesos durante uma dieta hipocalórica e com um treinamento de resistência, exercício de resistência, e que pode ajudar a reduzir a sarcopenia. Então, essa seria a minha tomada de decisão, usar esse whey protein para ajudar idosos obesos a prevenir sarcopenia. Mas é claro que eu não posso simplesmente ler essa conclusão e sair dando whey protein para todo idoso que tem obesidade. Preciso ler esse estudo com calma, pesquisar se outros estudos também comprovam esses resultados, dar uma olhada se tem revisão sistemática, se tem meta-análise, para poder tomar minha decisão clínica com o maior rigor metodológico possível. Bom, aqui no PubMed a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam a pesquisar em relação a um tema específico. Eu posso clicar em avançado e eu posso combinar palavras-chave. Eu posso botar whey protein e clicar em adicionar aqui e posso botar sarcopenia, que foi o que o outro estudou, e posso clicar com esse end aqui que ele vai adicionar junto. O que que isso acontece? O PubMed vai fazer uma busca por todos os estudos que combinaram a palavra whey protein e sarcopenia e vai me dar todos esses resultados. Então eu posso pesquisar aqui e aí eu vejo que tem 126 estudos publicados em revistas da área da medicina, da área da nutrição, saúde pública, tudo mais, sobre o whey protein e sarcopenia. Então, o ideal seria eu pegar esses estudos, ver, identificar todos que são relacionados ao tema que eu quero estudar e dar uma lida por cima neles, tentar ler todos, para tomar a minha melhor decisão clínica possível, baseado em todas as evidências. Uma estratégia também é pesquisar, ver se tem meta-análise, porque se tiver meta-análise em tese, ela inclui todos os estudos relacionados à pergunta de pesquisa. Às vezes não tem meta-análise, porque nem sempre é possível realizar meta-análise, depende de diversos fatores dos estudos, mas é bom identificar para ter certeza. Bom, aqui eu vejo que tem uma revisão, é uma revisão de literatura, mas não é uma meta-análise. Provavelmente esses autores não conseguiram fazer meta-análise. Mas olhando por cima aqui, eu vejo que tem um bom número de estudos científicos que vão me ajudar na tomada de decisão clínica. Tem outras bases de dados também, como o Web of Science, Cochrane, Cielo, que também tem bastante revistas científicas, mas o PubMed é a melhor base de dados para pesquisar estudos clínicos, estudos que a gente vai usar como tomada de decisão. Eu posso também pesquisar o ranking das revistas, como eu tinha mostrado para vocês. Eu posso pesquisar aqui Best Nutrition Journals. E esse site aqui, SciMago JR, ele nos dá o ranking das revistas. E aqui eu consigo ir separando por país, região, ano, a área de publicação que a gente quer ver, o tema, no caso. E aqui mostra o ranking que eu mostrei para vocês no início. Como vocês podem ver, aqui tem as melhores revistas que são mais citadas e que vão nos trazer evidências mais fidedignas. Mas, apesar disso, eu preciso ser criterioso em relação a essas evidências. Isso não é garantia de melhor evidência científica, mas nos fornece uma boa base para a gente conseguir identificar criticamente um estudo científico. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui tem meus contatos, minhas redes sociais. Quem quiser pode me seguir, mandar e-mail que eu posso ajudá-los no que for preciso. É bom sempre lembrar que a gente está tratando na nutrição com pessoas, com seres humanos, então a gente deve ser muito criterioso em relação às evidências científicas, em relação ao que a gente usa como tomada de decisão. É preciso saber interpretar, pegar os melhores estudos e, assim, a partir daí, a gente conseguir fazer uma prática clínica de qualidade que vai trazer benefícios aos nossos pacientes. Foi um prazer, espero que vocês gostem do evento. Um abraço a todos.